Investidor, muito bom dia, seja bem-vindo ao InfoMoney TV, Morning Call, sua primeira informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clear Corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, 17º dia de fevereiro de 2016, quarta-feira, um dia que, não se esqueça, vencimento de exercício de opções sobre índice, onde o mercado certamente deve mostrar alguma volatilidade e não se esqueça que teremos rolagem. Mas antes de falar sobre isso, vamos conversar sobre o panorama dos mercados para a sessão de hoje, começando pela Ásia, Oceania. Tóquio fechou em queda de 1,36%, a bolsa em Hong Kong, o principal índice fechou em queda de 1,03% e o principal índice em Xangai, o Xangai Composite, na China, fechou com alta, na contramão dos demais, com alta de 1,1%. As ações chinesas subiram na contramão das demais bolsas asiáticas, conforme eu disse agora, com o governo ampliando medidas para impulsionar a economia. A zona do euro segue mantendo o ritmo bom e de inércia da última sessão de ontem, onde tivemos aí, trabalhamos num terreno negativo ao longo praticamente toda a sessão, depois de uma manhã ainda um pouco mais fraca. Londres, nesse momento, opera em alta de 1,39%, Paris com uma alta de 1,87% e a Bolsa em Frankfurt, na Alemanha, com uma alta de 1,81%. Tem a terceira alta em 4 sessões, altas com as mineradoras e montadoras de veículos, além de resultados melhores do que previstos de crédito agrícola. E também vale lembrar que, acompanhando esse terreno positivo do mercado europeu, o S&P 500 futuro saiu do terreno negativo e agora está operando em alta de 0,59%, lembrando aquele S&P 500, o futuro, que é o 24 horas. E o petróleo também recupera parte da perda de ontem, que abriu o terreno positivo e depois ficou caindo ao longo do dia. Hoje trabalha em alta, o WTI operando em alta de 2,5% e o petróleo do tipo Brent, negociado em Londres, opera em alta de 3,39%, todos eles ali por volta dos $30 do barril. E aí eu volto a dizer, eu acho que todo o vento do mercado e todo o espírito de alta que tem acontecido nos últimos dias tem sido por conta do petróleo e também de alguns resultados positivos de uma empresa ou outra no mercado lá fora, especialmente no mercado americano, que vem impulsionando os índices, seja pelo resultado ou seja pelo próprio anúncio das empresas em fazer os chamados buybacks, que são aquelas recompras de ação e que acabam trazendo uma certa onda de otimismo. No último domingo com a FIA, aqui mesmo no InfoMoney, a gente comentou sobre a possibilidade do mercado se manter em repique. Inclusive ontem eu fiz uma entrevista pela InfoMoney mesmo, tinha uma matéria minha falando sobre a continuidade do repique. Eu reafirmo que o repique continua, e aí eu imagino que a gente ainda venha procurar os próximos pontos aí, seja pelo mercado lá fora, seja para o mercado doméstico. O repique eu acho que vai para os dois lados. Lembrando que o S&P 500 não reverteu tendência de baixa, mas o Ibovespa sim, já está em tendência de baixa há bastante tempo. Então por aqui é repique, lá a gente está, na verdade, recuperando boa parte das perdas já vistas anteriormente. Tudo isso antecipado no Domingo com o Rafi, inclusive fica a dica para o próximo domingo para vocês assistirem, Domingo com o Rafi aqui no InfoMoney, justamente para você ter esta liberdade de poder entender melhor o cenário para a semana. Tá? Tem sido um programa show de bola e tem, de fato, preparado as pessoas melhor para a semana. Por falar em preparar melhor a pessoa para a semana, vamos olhar aqui a agenda para hoje, A agenda para hoje é uma agenda recheadíssima. No mercado brasileiro, mais cedo, 5 horas da manhã. Quem é que precisa divulgar o resultado 5 horas da manhã, Pois é, a FIP divulga. O IPC da FIP semanal, 5 horas da manhã, divulgou a prévia de inflação, veio alta de 1,18%. A pesquisa apontava uma alta de 1,20%. A FGV
mostrou o seu IGP-10 às 8 horas da manhã, que veio com uma alta de 1,55%, enquanto o esperado era 1,44%. Partindo agora para o mercado americano, tem uma agenda bastante cheia também. MBA de solicitações de empréstimos, sai agora às 10 horas da manhã, na sequência às 11h30, na verdade às 11h30 tem 3 dados importantes, né? Ou melhor, 2 dados extremamente importantes. Construção de casas novas, tá? Às 11h30, e depois demanda final de IPP, que também é um indicador de inflação, este aí bastante relevante, até porque vai sinalizar para a gente, se ele vier pior do que o esperado, talvez traga um reforço aí de que a ideia é de que o juro americano não venha subir, não vá subir, né? E se ele vier muito melhor do que o esperado, pode ser que haja um contrassenso em função do motivo da alta de juros, seja a preocupação com a inflação. Ao meu ver, vai vir em linha, não mexe esse número aí, tá ok? Tem a demanda final, a mensal e anual, o exceto alimentos, que é importante, que veio com uma alta, esse sim já mostrando alguma inflação, que veio com uma alta de 0,3 e é esperado uma alta de 0,4 para esse mês. Os demais dados vêm mostrando deflação. Além desses dados, meio-dia e 15, tem outro dado também extremamente relevante, que é a produção industrial americana. Né? Esse dado também já para o mês de janeiro. É esperado uma alta de 0,4%. Esse é outro dado também bastante relevante que deve trazer impacto nos índices por lá e também sobre o dólar, tá ok? Bom, e aí por último, para encerrar a indicadores do mercado americano, tá vendo? A agenda hoje está bem cheia. Temos às 5 horas da tarde a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, o FONC, né? A ata do FONC, que aconteceu em janeiro, entre os dias 26 e 27. Essa ata vai mostrar o porquê que eles resolveram manter a taxa de juros onde está, né? Que é aquela banda entre 0,25% e 0,5% e não mais 0 e 0,25%. E a gente vai também poder buscar pistas sobre a avaliação deles quanto ao próprio mercado e o mercado global através dessa ata, e aí isso pode e deve ter algum impacto significativo nos demais mercados. Vale lembrar que na noite de hoje, às 11h30, tem dados de inflação do mercado chinês, tá ok? O anual ainda vem sofrendo algumas quedas, espera-se uma queda de 5,4%, enquanto o anual do IPP tem uma queda, e do IPC, que é o indicador oficial, espera-se uma alta de 1,9%. Ou seja, uma agenda aí bastante agitada, o que deve trazer impacto significativo, seja no mercado à vista de ações, quanto no mercado acionário, quanto no mercado de câmbio, mais precisamente no dólar. Pois bem, pessoal, dito isso, vamos dar uma olhada agora no gráfico do índice Bovespa e ver o comportamento de ontem e com reflexos para hoje, né? Bom, ontem a gente falou nitidamente que o mercado segue consolidado entre essa região de resistência aqui no 41.400 pontos e essa região de suporte aqui no 38.540 pontos. Enquanto não romper um desses dois pontos aqui, vai ficar difícil a gente entender para que lado vai esse mercado. Tá, ok? Entretanto, em função do próprio comportamento do intraday e das principais blue chips, Petro, Vale, Itaú, entre os papéis ligados à siderurgia e mineração que ontem passaram a se valorizar bastante depois da forte alta do dólar, né? Dá para entender que o viés é mais positivo do que negativo, tá ok? Acompanhando esse bom humor no mercado lá fora, eu imagino que essa região de resistência aqui seja rompida, tá? 41.440 pontos, onde a gente vai buscar o 43.600, 43.900, onde a gente vai começar a pensar se o mercado veio aqui para essa alta para ficar ou se vai simplesmente testar a região que a gente chama de bipolaridade, né? Antigas regiões de forte suporte entre 42.600 e 43.900, que neste momento vão se transformar em região de fortíssima resistência aqui. E aí vai ser uma região candidata a topo, né? Para ver se o mercado faz topo aqui e volta a cair seguir com a tendência macro, que é pelo gráfico semanal, ainda a tendência de baixa muito forte, ou não, se é para fazer novos zigue-zagues ascendentes e afastar o perigo de novas precipitações da venda, procurando aqui o 45.700, depois na sequência 47.430 pontos. Até lá, pessoal, tem muito jogo pela frente,
A gente tem ali muitas resistências, afinal de contas, após uma tendência de baixa, ao longo do período, né, vai deixando muitos topos, né? Então, esses topos são resistências, mesmo que sejam intermediárias, portanto, são desafios que o mercado tem pela frente e que ainda não esclarece a questão do ponto de vista da reversão de tendência. Mas dá para entender que o repique continua em função dos bons ventos vindos no mercado internacional, que devem trazer esse reflexo para o nosso mercado aqui, sobretudo as ações da siderurgia e mineração, que ao longo do ano inteiro tem tido um comportamento muito ruim, e agora, após esse repique forte, CSN, Gerdau, Goal, Uzi Minas, mostra uma configuração diferente da que é normal, sem falar das construtoras. Neste momento, aliás, as construtoras comentamos no domingo com o Rafi, também foi outro ponto positivo que a gente cravou para essa semana e que está dando certo. Portanto, tem muito ainda para ver pela frente. Uma coisa que eu não comentei é que, do ponto de vista negativo, a perda do 38.600 pontos pode trazer a continuidade do movimento macro para baixo, portanto, anote aí, 41.400 para cima ou 38.600, 38.500 para baixo, que são os dois pontos ali para definir tendência e fazer com que o mercado ganhe ritmo, né, para ver se vai continuar com esse repique, que é o que eu espero para a sessão de hoje, ou não, se nós vamos continuar fracos ali somente brincando no intraday, que é o que até agora o mercado tem feito. Aliás, tem tido boas operações, né? Eu estou comprado em Estácio, estou comprado em Sul América, a gente fez várias operações boas, está no relatório de Swing Trade da Clia Corretora, tá ok? E eu, por isso, dessas várias compras que a gente fez, é porque eu continuo acreditando neste repique que provavelmente devemos cravar para essa semana também. Seriam essas palavras que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Desejo a vocês uma excelente quarta-feira. Vale lembrar, hoje é vencimento do mercado de opções sobre o índice, ok? E, portanto, já é melhor você operar os contratos futuros de índice já para a próxima série e não para a série que está vencendo hoje, que vai perder liquidez depois de meio-dia ou 1h da tarde. Seriam essas palavras. Desejo a vocês excelentes negócios, tudo de bom. Vejo você amanhã aqui às 8h35 para mais um Morning Call. Até lá!